Bom dia, pessoal. Bom, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês nesse vídeo os slides da aula anterior. Eu dei uma reformulada dele, acrescentei alguns tópicos, também acrescentei alguns exercícios para vocês resolverem. São 7 exercícios. Espero que vocês consigam acompanhar. Prestem atenção no movimento do cursor do mouse, que é onde vai estar centrada a explicação, né? Bom, então biofísica da audição. Para ouvirmos um som, necessariamente precisamos, né, algumas características, que um som audível seja produzido. Então, vocês vão ver mais adiante que o ser humano tem uma faixa limite de frequências que ele consegue ouvir. Assim como no caso da luz, só tinha uma faixa de frequência que a gente conseguia visualizar. No caso do som também tem só uma faixa de frequência que a gente consegue ouvir, né? Então precisa que um som audível seja produzido. O som é uma onda mecânica, então ela necessita de um meio para se propagar. O som não se propaga no vácuo, onde não existe matéria. Então um meio físico qualquer, o ar, por exemplo, é um meio físico. Poderia ser um metal, poderia ser na água. Então todos esses meios, o som se propaga com velocidades diferentes, é verdade. Quanto mais rígido é o corpo, maior é a velocidade do som, né? E também precisa que o ouvido funcione, transmitindo as informações da frequência, amplitude, timbre e a localização da fonte sonora, tá? Bom, as pessoas que são surdas, né, têm um problema no ouvido e não conseguem interpretar essas ondas mecânicas. O ouvido humano é constituído basicamente de três partes, três porções, que são separadas aqui: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. A parte do ouvido externo conta com essa cartilagem aqui, aonde tem a orelha, um canal auditivo que chega até o tímpano, que é uma membrana aonde o som vai fazer vibrar essa membrana. O ouvido médio, por outro lado, é constituído basicamente de três pequenos ossículos: um martelo, e esse primeiro, a bigorna, o segundo, e o estribo, que está em contato aqui com a cóclea. E o ouvido interno é constituído basicamente pela cóclea, que é esse canal aqui enrolado, nesse formato de um caracol, aonde o som vai passar e vai ser transmitido um potencial de ação para o nervo auditivo, que vai mandar lá para o córtex cerebral, onde vai conseguir interpretar o som. Então, basicamente nós temos o ouvido externo, está em contato com o meio externo, é um canal auditivo que tem o pavilhão auricular, a orelha. Naquela figura, ela vai da orelha até a membrana timpânica. O canal tem algumas características, aproximadamente 0,7 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de comprimento. Deixa eu desligar aqui a câmera. No ser humano, o pavilhão é pouco efetivo, ele não aumenta som, não amplifica som, enquanto que nos animais, para frequências de 2 kHz a 6 kHz, após atravessar esse canal auditivo, chega ao tímpano com ganho razoável. Então tem uma amplificação de som. No caso do ser humano, não, é muito pouco efetiva essa amplificação sonora. No ouvido médio, começa na membrana timpânica. Então tem os três ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. Ela é limitada internamente pela janela oval e redonda, que é onde começa a cóclea. Tem uma relação entre a área do tímpano e a janela oval, que é onde está passando o som. A área do tímpano é 0,55 centímetros quadrados e a área da janela oval 0,032. Então,
por causa dessa diferença de área aqui, a força que é exercida sobre a janela oval é 1,3 vezes maior do que a força exercida no tímpano. Então é como se fosse amplificada a força da membrana do tímpano até chegar na janela oval. Tá? Se fôssemos pensar em termos de pressão, como a pressão está associada com a razão entre a força e a área, essas áreas são diferentes, então a pressão da janela oval é 22 vezes maior do que a pressão no tímpano. Né? Então a pressão vai aumentando para conseguir movimentar ou fazer o som chegar com mais qualidade até a cóclea. Então aqui, pressão da janela oval, 22 vezes a pressão no tímpano. Então o vídeo médio, basicamente aqui os ossículos, tá? Um martelo, o formato do martelo, a bigorna, que é onde o martelo vai bater, e aqui o estribo, que é o formato do estribo mesmo de uma sela de cavalo, que entra em contato com a janela oval. Aqui uma outra representação, tá? Essa parte de baixo aqui da janela redonda está conectada ao tubo de Estáquio, então tem essa parte aqui para baixo, que é o tubo de Estáquio, a janela redonda, a janela oval, onde está o contato do estribo, e vai chegar até o ápice da cóclea, aonde o sinal vai ser enviado para o cérebro. Aqui, canal auditivo, tubo de Estáquio, janela redonda, e vai levar até a ápice da cóclea, que é onde o sinal vai chegar até o cérebro. O ouvido interno contém na sua estrutura a cóclea. Elas limitam 3 tubos enrolados em espiral. Nessa parte do ouvido, a energia vai ser transformada em potencial de ação, que é o sinal que vai até o cérebro, um sinal elétrico. Quando a gente fala potencial de ação, a gente está pensando no impulso elétrico. Né? E ela tem esse formato de um tubo em espiral, aonde o som vai chegar aqui, vai ir até lá naquela extremidade, a partir do qual tem a conexão com o nervo coclear e vai mandar o sinal para o cérebro. Eu esqueço de desligar a câmera, agora sim. Tá? Então liga a esse tubo em espiral, o sinal chega até essa extremidade aqui, daqui vai para o nervo coclear e vai para o cérebro. Escala decibel. A escala decibel é uma medida de uma intensidade, do nível de intensidade de uma onda sonora. Tá? Normalmente essa escala decibel é definida a partir do logaritmo. Tá? Ela é 10 vezes o logaritmo na base 10 de uma razão entre duas quantidades. Tá? A gente vai usar essas quantidades como sendo a intensidade da onda sonora. Então, beta, que vai ser o valor em decibéis, é 10 vezes o logaritmo na base 10 da razão entre a intensidade do som e a intensidade no limiar da audição humana. Esse valor normalmente é fixo, esse I0, 10 na menos 12 watts por metro quadrado, é a intensidade nesse limiar da audição. Alguns valores da intensidade sonora, do nível de intensidade sonora na escala decibel. Então começa ali do lado de cá em termos de pressão. Algumas vezes dá para escrever o limiar de audição 20 megapascais de pressão, que é aquele 10 na menos 12. Vai aumentando na escala decibel para um sussurro em torno de 20 decibéis, um sino numa igreja, 30 decibéis, o som na área residencial da ordem de 50 decibéis, uma sala silenciosa, 40 decibéis, 60 uma conversação, 60 decibéis, 70 um veículo ligeiro, 80 um veículo
com mercadorias, 90 um caminhão pesado andando na rodovia, um martelo pneumático, aquele para quebrar asfalto, para quebrar pedras, concreto, 100 decibéis, uma banda de rock, 110 decibéis, a decolagem do avião a jato comercial, 120 decibéis, e a partir de 130 decibéis a gente começa a sentir dor nos ouvidos, então a gente chama que ali está no limiar da dor. Exemplo, calcule a intensidade sonora I para uma onda com 80 decibéis. Então temos aqui a expressão da escala decibel, beta é o valor na escala decibel, então nós temos 80 decibéis, colocamos o 80 no lugar do beta, 10 log, o I0 é a intensidade no limite da audição, que é 10 na menos 12, e a gente tem que trabalhar com essa expressão para resolver e encontrar o valor do I. Então, esse 10 que está multiplicando o logaritmo passa para esse lado dividindo. Então, fica 80 dividido por 10, igual log de I dividido por 10 na menos 12. 80 dividido por 10 é 8. E a função inversa do logaritmo é o número elevado na potência 10. 10 elevado na potência desse número aqui. Então aqui se eu tenho log disso, função inversa do logaritmo vai ser fazer 10 elevado na 8. Ou seja, I sobre 10 na menos 12 vai ser igual a 10 elevado na 8. I sobre 10 na menos 12 igual a 10 elevado na 8. Passa esse 10 na menos 12 multiplicando. Fico com 10 na menos 12 vezes 10 na 8. Como a base é igual, as duas bases são 10, soma-se os expoentes. Menos 12 mais 8 dá menos 4. Então a intensidade sonora de um nível de intensidade de 80 decibéis é uma onda sonora com intensidade 10 na menos 4 watts por metro quadrado. Outro exemplo, o intervalo dinâmico de audição do ouvido humano para uma pessoa normal está na faixa de intensidade 10 na menos 12, que é o limiar da audição, até 1 watt por metro quadrado. Corresponde ao som quando se fala em voz alta ou grita. De 1 watt por metro quadrado a aproximadamente 10 watts por metro quadrado, os sons produzem uma sensação de dor no ouvido. Letra A. Encontre o intervalo dinâmico de audição na escala decibel. Então, o intervalo dinâmico de 10 na menos 12 até 1 watt. E letra B. Quais os valores em decibéis, limites do intervalo sonoro que produz dor no ouvido. Então, letra A, beta, 10 log de I por I0. A gente vai escolher a primeira frequência aqui, 10 na menos, a primeira intensidade, 10 na menos 12. Então, se eu botar I igual 10 na menos 12 nessa expressão, e o I0 vale sempre 10 na menos 12, então vai ficar beta 10 log de 10 na menos 12 por 10 na menos 12, que dá o denominador, quando troca para a parte de cima do expoente, troca o sinal. Então esse 10 na menos 12 vai ficar 10 na mais 12. As bases são iguais. Dá para somar então 10 na menos 12 com mais 12. E 10 na menos 12 com mais 12 dá 0. Então beta é 10 logaritmo de 10 na 0. Logaritmo de 10 na 0 é um número que elevado na base 10 dá 0. E esse número é 1. Tá? Então o logaritmo de 10 na 0 é 1. Ou melhor, desculpe. 10 na 0. O número que é elevado na base 10, que dá o expoente 0, é 0. Então 10, que é esse número aqui, log de 10 na 0, que é 1, log de 1, dá 0. Então isso dá 0 decibéis. Dá 0 decibéis. Um exemplo 2, ainda a letra A, temos que calcular para 1 watt por metro quadrado.
Então 1 watt por metro quadrado, coloco o 1 ali em cima, no lugar do I. O I0 continua sendo 10 na menos 12. Então o beta passa o 10 na menos 12 para cima do numerador, troca o sinal do expoente. Vai ficar 10 na mais 12. Ou seja, log de 10 elevado na 12 é 12. Porque é um número elevado na 10 que dê 12. Então 12, né? Então 10 vezes 12 dá 120 decibéis. Então a primeira faixa dinâmica vai de 0 decibéis até 120 decibéis. Na letra B, nós vamos ter que encontrar a faixa que vai de 1 watt por metro quadrado para 10 watt por metro quadrado. Então, é só colocar no lugar do I os 10, que é o 10 watts por metro quadrado, 10 por 10 na menos 12, o 10 na menos 12, quando passa para cima no numerador vai ficar 10 na mais 12, troca o sinal do expoente, então vai ficar log de 10 na 1 mais 12, que é log de 10 na 13, e o log de 10 na 13 é o próprio 13. Podem fazer na calculadora de vocês, se vocês quiserem, né? Então vai ficar 10 vezes 13, que é 130 decibéis. Então o limiar da dor é que 120 a 130 decibéis, quando a pessoa começa a sentir dor no ouvido. Então quando a pessoa começa a sentir dor no ouvido, log de 10 na 13, que dá 13, 130 decibéis. Tem uns exercícios propostos para vocês. Então eu espero que até o final do horário da aula, ou até um pouco mais, durante o dia de hoje, vocês resolvam esses exercícios e me encaminhem no fórum, tá? Então vocês, na hora que postarem uma resposta, tem a opção de anexar um arquivo. Então vocês anexam um arquivo com as respostas de vocês que estão no caderno. Resolve no caderno, bate uma foto e anexa no fórum, nas respostas. Qualidades fisiológicas das ondas sonoras. O ser humano, então eu já tinha comentado lá no início, é capaz de ouvir ondas só numa faixa de frequência. A faixa de frequência para o ser humano é de 20 Hz até 20 kHz, 20 Hz a 20 mil Hz. Fora dessas faixas, se for abaixo do 20 Hz, nós temos um infrassom. E acima dessa faixa de 20 mil Hz, nós temos os ultrassons. Os mesmos ultrassons que são usados aí na medicina, né? Então, acima de 20 kHz, ultrassom. Abaixo de 20 Hz, infrassom. A altura do som está relacionada com a frequência da onda sonora. Sons com frequência baixa são chamados de sons graves. Sons com frequência alta são chamados de sons agudos. Então, como exemplo, nós temos aqui dois sons, um com 240 Hz e um com 800 Hz. Então, um som grave e um som agudo. A frequência do som produzido pelas cordas vocais depende da tensão da corda vocal e da massa das cordas. Uma diferença que existe entre os homens e as mulheres é que a massa das cordas vocais do homem é maior do que das mulheres. Então, no homem, a frequência fundamental, que é a frequência mais baixa que tem na caixa de ressonância da voz, é 125 Hz. E as outras fundamentais vão sendo o dobro, o triplo e 4 vezes, 5 vezes o valor dessa frequência fundamental aqui. Então o homem começa com a frequência mais baixa, tem um som mais grave. Já na mulher, a frequência fundamental começa em 250 Hz. E a segunda frequência fundamental é 2 vezes a primeira, PF3 é 3 vezes a primeira, e assim vai acontecendo
consecutivamente. Então, uma explicação de por que o homem tem a voz mais grave e a mulher tem a voz um pouco mais aguda. Qualidades fisiológicas das ondas sonoras ainda. O timbre. O timbre é uma característica que está relacionada ao tipo de som que está sendo produzido e em qual ambiente. Por exemplo, se a gente pode tocar um som com uma frequência fixa num violão e tocar a mesma frequência num trompete. E a gente vai ver que a característica sonora de um e de outro instrumento é diferente. Isso está caracterizando o timbre desse som. E o exemplo que eu tenho aqui é dois sons, um Lá para o bandolim e aqui um Lá para o piano. Dá para perceber uma diferença, é a mesma frequência, só que são características de instrumentos diferentes. Então esse é o timbre sonoro. Uma outra característica fisiológica do som é a intensidade. A intensidade sonora está associada com o volume que o som está produzindo. Então um som forte vai ter uma amplitude alta, uma amplitude grande, enquanto que um som fraco vai ter uma amplitude menor. Então em termos de onda, nós teríamos aqui um som fraco, a amplitude da onda, que é essa altura aqui entre o pico e o ventre da onda, um pico ali e o ventre aqui. Essa altura é a amplitude da onda, aqui é uma amplitude pequenininha, um som um pouco mais forte, amplitude maior, e um som bem forte com amplitude bem grande. Efeito Doppler. Um fenômeno importante das ondas sonoras tem a ver com o fato de que quando uma fonte ou um observador dessa onda estão em movimento relativo entre eles. Então o receptor pode receber frequências maiores quando a fonte está se aproximando ou frequências menores quando a fonte está se afastando. O exemplo mais trivial dessa situação é quando a gente pensa uma ambulância. Se a gente está desse lado aqui e a ambulância está se afastando, a frequência fica menor, a onda fica mais separada uma da outra em relação ao tempo. Então esse eixo aqui é o tempo e aqui está dando a frequência de oscilação da onda. Não está dando uma baixa frequência porque a ambulância está se afastando do observador. Se estivéssemos do outro lado e a ambulância estivesse se aproximando, nós teríamos uma frequência alta, porque as ondas vão ficando mais próximas aqui e a percepção que a gente tem é que a frequência aumentou. Então, se a ambulância se afasta do observador, a frequência diminui, e se ele se aproxima do observador, a frequência aumenta. Com relação a esse efeito Doppler, dá para se fazer um cálculo da frequência que é observada em relação ao observador e à fonte. Então F', que aparece aqui, vai ser a frequência percebida pelo observador. F é a frequência da fonte. V é a velocidade do som no meio. V0 é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Só que tem uma regrinha de sinal para a gente conseguir usar corretamente para o efeito Doppler no cálculo dessa frequência. Quando fonte e observador estão vindo um de encontro ao outro, aqui em cima aparece um sinal de mais velocidade do observador e aqui embaixo aparece menos velocidade da fonte.
Tá? Quando a fonte e o observador estão se afastando, os dois estão se afastando, aqui em cima aparece menos e aqui embaixo mais. Quando fonte e observador estão na mesma direção e aqui se movimentando para a direita, aqui em cima é menos e aqui embaixo é menos. Quando fonte e observador estão se deslocando para a esquerda, o sinal aqui em cima é mais, aqui embaixo é mais. Normalmente a gente vai pensar um dos dois em repouso. Por exemplo, aqui em cima, se a gente pensasse uma fonte se aproximando com uma velocidade, essa seta em vermelho, e o observador parado, o V0 é zero, porque é a velocidade do observador. Se ele está parado, a velocidade dele é zero. Vai ficar V sobre V menos VF. E uma outra situação é pensar a fonte parada e o observador se aproximando. Então, se a fonte está parada e o observador está se aproximando, velocidade da fonte, aqui embaixo, vai ser zero. Então, na expressão fica V mais V0 sobre V, onde o V é a velocidade do som no meio de propagação. No ar, ele é 343 metros por segundo, mas, por exemplo, na água pode chegar a 1.500 metros por segundo. Um exemplo. Um morcego está voando com velocidade de 10 metros por segundo em direção à parede. Ele emite um som ultrassônico. Então, ultrassônico, frequência maior do que os 20.000 Hz, maior do que 20 kHz, 100 kHz. Calcule a frequência com que a onda incide na parede. E letra B, uma vez que o som é refletido pela parede, esta atua como uma fonte de ondas, cuja frequência foi calculada em A. Com que frequência o morcego ouve o som refletido pela parede? Então, o observador está em repouso, estamos pensando a parede, VO vale zero, dá para cortar esse termo aqui, e a fonte se aproxima. Então, o sinal que aparece aqui é menos VF. Colocando os valores, 100 kHz, velocidade do som no ar, velocidade da fonte, 10 metros por segundo. Isso vai dar uma frequência ouvida na parede de 103 kHz. Letra B. Agora a parede está emitindo som com aquela frequência que a gente calculou, 103 kHz. Quem está se aproximando é o morcego, é o observador. Então, na nossa equação, o VF vale zero. Então, colocando os valores, 103 era a frequência que vinha da parede, velocidade do som no ar é o V, 343, velocidade do morcego, 10 metros por segundo. Então o morcego vai perceber uma frequência de 106 kHz. 106 kHz. Mais dois exercícios para vocês resolverem. Então tem aqui as velocidades, as frequências, velocidade do som. Tá? É o mesmo cálculo apresentado aqui anteriormente, só que com algumas situações diferentes. O som e os animais. Então, por exemplo, o ser humano ouve frequências entre 20 e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Já os cães têm uma sensibilidade maior. Eles podem ouvir frequências entre 15 Hz, então menores do que a nossa, sons mais graves, e sons muito mais agudos, 50 kHz. Os gatos podem ouvir frequência de 60 Hz a 65 kHz. Então ouve mais sons mais agudos e não ouve tantos sons graves. Os morcegos, frequências ultrassônicas, 10 kHz até 120 kHz. 10 kHz ainda não é
Ainda não é ultrassom, mas a partir do 20 já é ultrassom. Golfinhos, frequências de 10 kHz a 240 kHz. Esses animais, alguns deles, possuem uma situação de localização a partir das frequências. E basicamente é uma localização a partir do eco. Então, o eco, a onda, é emitida pelo animal, bate num obstáculo, bate num animal e é refletido, que é ouvido novamente por quem emitiu o som. Então, nessa situação, por exemplo, o morcego emite uma onda, bate num objeto, ela é refletida, mostrada aqui pelas linhas pontilhadas, e chega novamente ao morcego. Ele consegue identificar que distância que está esse obstáculo, se ele está se movimentando para cima ou para baixo, a partir da diferença de frequência do efeito Doppler, que foi apresentado anteriormente. Então aqui, ele emite uma onda, chegou num objeto, chegou num animal, num inseto, foi refletida, e os ouvidos deles detectam a presença e a movimentação desse inseto aqui. Tá? Quando ele está em repouso, ele emite alguns poucos estalidos, são os pulsos ultrassônicos. Então, logo ele se prepara para voar e começa a emitir mais repetidamente esses sons, 20 sons por segundo, de uma frequência alta, ultrassom. E quando ele está voando à procura de um alimento, os estalidos têm a frequência de aproximadamente 82 kHz. Os golfinhos também possuem o mesmo mecanismo. Então, eles emitem som ao inspirar. O ar entra por aqui e ao expirar sai som aqui por esses sacos aéreos que emitem um som de uma frequência ultrassônica. Aqui tem uma região onde contém óleos que faz uma amplificação desse som. Né? Então aumenta a velocidade de propagação. E esse som, que é chamado de melão. Né? Esse som sai daqui, bate num obstáculo ou num peixe que eles estão interessados em se alimentar, reflete, dá o eco, onda entra por aqui e vai chegar até o ouvido interno do golfinho e pelo efeito Doppler ele consegue identificar a que distância está a presa, para onde ela está se movimentando e assim por diante. Em 2 segundos um golfinho pode ver objetos a aproximadamente 1.500 metros de distância. Então é bem preciso esse sonar do golfinho. Tem alguns pássaros que apresentam também a ecolocalização. É o caso do Steatornis caripensis. Os estalidos deles é 6,1 kHz a 8,75 kHz. Esse bichinho aqui. Então ele caça noturnamente. Lança os estalidos, espera a reflexão no inseto ou no animal que ele pretende ingerir e consegue saber exatamente onde está a presa. Um outro pássaro que também se localiza pelo efeito Doppler é o Colocalia bevirostris unicolor. Esse bichinho aqui. Ele emite estalidos de 3 kHz a 4 kHz. Outros mamíferos, o porco da Guiné emite estalidos de até 54 kHz e os ratos norvégicos emite pulsos de 19 kHz até 29 kHz, mas o som de bufar dele chega até 80 kHz. Tá? Então, aqui quase infrassom, 19 kHz. De 20 para cima já é quase ultrassom, de 20 para cima já é ultrassom. E os dois animaizinhos estão aqui, porco da Guiné e os ratos norvégicos. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês.
Se ainda vocês estiverem com mais alguma dúvida, vocês postem no fórum, que a gente vai tentar esclarecer. Eu vou estar disponível durante o período da aula, os períodos da aula, mas como o fórum vai ficar aberto até amanhã, tá? Então vocês podem colocar essas dúvidas lá que eu vou tentar responder. Só que daí vocês têm que voltar ao fórum e olhar, ver se eu postei a resposta. Tá bem? Obrigado pela atenção e até.